Atenção! Este vídeo aborda temas sensíveis ligados à mente, à sexualidade e aos comportamentos humanos. Trata-se de um conteúdo com finalidade educacional, terapêutica e científica, com afeto, sem censura e sem julgamentos. Se o tema mexer contigo, assista no seu tempo ou leva para o seu analista. Do contrário, acomode-se no divã e Freud-se tudo. Você já percebeu que toda vez que está prestes a acontecer uma mudança na sua vida, alguma coisa acontece? Sei lá, às vezes pode ser medo, às vezes pode ser uma desculpa, às vezes pode ser só você mesmo se puxando para trás. Mas calma, o nome disso é autossabotagem. Isso é só o seu ego querendo te proteger. Isso não é nenhum defeito. Vem aqui comigo, deita no divã e Freud-se tudo. Em 1923, Freud desenhou a segunda tópica freudiana. Ali ele descreve pra gente algo do tipo assim: inconsciente, pré-consciente, consciente. Mas dentro dessa dinâmica tem o que se chama de id, ego e superego. Bom, o que tem a ver com a questão de você se auto-sabotar sempre? Mais do que você pode imaginar. Vamos entender comigo agora. Quando a gente está falando de id, ego e superego, nós estamos falando de 3 instâncias da mente. Não é nada no aspecto físico, ou seja, a gente não está falando de um hardware, a gente não está falando do cérebro em si, nós não estamos falando de neurotransmissores, neuroplasticidade. Não, a gente está falando de uma instância virtual, ou seja, ainda não se sabe prever ou dizer exatamente onde no cérebro fica o id, o superego, o ego. Por isso, deu-se o nome de uma instância virtual. Ok. Isso nos facilita a compreensão dos mecanismos do funcionamento da mente. Id. Id é puro desejo, pura vontade de satisfação, nua e crua. E se você ainda não assistiu o vídeo número 2 dessa série, vai lá que você vai conseguir entender a origem dos desejos. Mas voltando aqui, o id, ele não tem nada, absolutamente nada de racional. É instinto, desejo puro. Em contrapartida, aqui está o id. Em contrapartida, aqui a gente tem o superego. O superego é tudo aquilo que a sociedade considera moralmente certo. É aquela reprimenda constante. Sabe tudo aquilo que às vezes a gente foi muitas vezes podado na infância? E então a gente sabe exatamente até onde a gente pode ir? É exatamente isso. O superego, o tempo todo, ele faz essa reprimenda, nos coloca o tempo todo em vigia, em vigilância frente aos outros. Ok. E o ego? Coitado do ego. Porque ele faz a mediação entre o superego e o id. Ou seja, vamos traduzir aqui em miúdo. De um lado, eu quero muito, independente do que for, eu tenho que satisfazer esse desejo. É o id. Do outro lado, o superego. O superego, você não pode nada, você não deve nada, você não pode, você te cortando. E o ego fica, não, então, o superego. Seguinte, deixa ele exercer um pouco da vontade dele, tá? Mas também, id, peraí, não é bem assim que funciona, o superego tem razão nesse aspecto. Então, o ego é um mediador, percebe? Ok, a gente conseguiu compreender isso. Depois desse
desse ponto que compreendemos que o ego é o mediador, a gente vai falar de autossabotagem e mecanismos de defesa. Por um lado, o ego tem todo essa malemolência de conversar com o id, de conversar com o superego. Beleza. Só que assim, dentro da psicanálise, tem o que se chama de recalque. O que é o bendito do recalque? Quando a gente usa assim, aquele termo, aquela pessoa recalcada, essa é a origem. E aí, o que quer dizer isso? Pessoas que lideram com um trauma específico, tem um trauma, tá? Frente a um trauma, tem uma dor. Frente a essa dor, acontece que as nossas instâncias, principalmente o ego, quer nos prevenir de sofrer. Nós não queremos ter dor. Nós não queremos enfrentar a dor. Nós não queremos passar pela dor. Então o ego começa a nos defender. Como assim, Nu? Você já se pegou em algum momento da vida fazendo a pergunta mais simbólica que eu vejo aqui na clínica? Eu não sei por que eu repito tanto esses erros. Eu não sei por que eu sempre... Eu sempre me relaciono com o mesmo tipo de pessoa. Eu não sei porque eu faço sempre esse mesmo movimento, se isso me fere. É mais comum do que você pode imaginar. Então, primeira coisa, identificar esses movimentos repetitivos. Segunda coisa, é um trauma que o ego está te prevenindo para não sofrer. Então, você está em frente a uma dor. Vamos pegar o exemplo do relacionamento. Você passou por um relacionamento, você sofreu, você está em outro relacionamento. Só que esse outro relacionamento tem aspectos do mesmo relacionamento anterior. O mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de movimento. E quando o teu ego identifica isso, ele te coloca num modo avião. E é onde você repete os mesmos erros. Mas eu também, tá? Porque eu também sou humano e isso acontece naturalmente com todos nós, seres humanos. Mas assim, qual é a diferença aí? Onde que é o ponto da virada? Qual que é o X da questão? O ponto da virada é conseguir verbalizar, identificar e verbalizar tais problemas ou tais movimentos. Por quê? O ego, ele nos coloca nesse modo avião para que a gente não encare a dor, certo? E se a gente não encara a dor, a gente não consegue identificar onde que está pegando ali para corrigir. Então, quando a gente identifica e verbaliza, a gente já derrubou metade do muro. E aí, então, a gente consegue identificar a origem desse trauma. Identificando a origem desse trauma, começa-se o tratamento de mudança real na nossa vida. Então, quero dizer aqui, enquanto o ego está tentando te defender, ele também está te sabotando, porque frente às mudanças, significa que o ego vai perder o controle. Percebe? E com isso, você entra na questão do medo, da autossabotagem, do não é pra mim, quem sabe no futuro, e por aí vai. Então, assim, o ego, ele nos defende para não sofrermos. Mas, quando a gente consegue identificar esses mecanismos de defesa, que são vários, não vou entrar na questão, mas quando a gente identifica esses mecanismos, a gente consegue identificar junto dele um sabotador, um autossabotador. E aí, então, a gente começa a não mais recalcar, esconder-se da dor. A gente começa a passar por ela,
atravessar ela, estar através dela. E aí a gente evolui. Aí a gente dá um salto. Abre mão do ego. Abre mão do controle. Mas a vida é assim. Na verdade, o que é o controle? Senão uma ilusão concreta de fatos, de dores. Então a mudança real acontece quando você escolhe sentir ao invés de evitar. Enquanto o ego estiver no modo defesa, a vida vai continuar andando em círculos. Mas quando você decidir ouvir o que vem do fundo, meu amigo, aí ele vai deixar de te sabotar e vai começar a te transformar. E assim, esse foi mais um episódio da série Freud-se Tudo. Se você está me assistindo e ainda não clicou aqui para ativar o sininho e se inscrever no canal, você está perdendo muito conteúdo, meu amigo. Então já senta o dedo aí, tá? Deixa aqui embaixo o que você pensa ou o que você já passou de autossabotagem, que eu quero saber. Compartilha aqui comigo. E é isso. Nos vemos no próximo episódio.